Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Paulo Henrique Rodrigues, comentarista das lições bíblicas juvenis para o terceiro trimestre de 2024. E nesse trimestre estamos estudando acerca do Apocalipse. E o título geral da nossa revista é Um Estudo Panorâmico do Apocalipse. Começamos esse trimestre apresentando as principais características do livro do Apocalipse, sendo o autor, o local em que o livro foi escrito, bem como outras características e especificidades do livro. E na lição de número 2, eu quero convidar você a estudá-la juntamente comigo, e ela tem por título A Visão do Cristo Vitorioso. O apóstolo João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10, João começa a descrever a visão, a grande visão, a revelação de Jesus vitorioso, revestido de glória, de poder e de magnificência. Vamos lá então, meus queridos? A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 9 a 18. Você poderá fazer a leitura com a sua classe, querido professor e professora, e você, aluno, quando estiver estudando a lição, você também fará a leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 9 a 18. Nesses versículos nós encontramos a revelação de Jesus. Não mais o Jesus sofrido, o Jesus machucado, o Jesus ferido pelas nossas transgressões, como o apóstolo João viu quando ele esteve pendurado na cruz do Calvário. Agora, na ilha chamada Patmos, no dia do Senhor, o apóstolo João, ele tem a visão do Cristo vitorioso. É muito importante que você atente-se para a característica principal desta visão. E qual é a característica principal desta visão? É que Jesus, hoje, ele está à destra de Deus, vestido de glória e majestade e esplendor. Por isso que nós falamos que ele é o Cristo glorificado, mas também é o Cristo vitorioso, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Então, como eu bem disse para você, nós vamos abordar a majestosa visão que o apóstolo João teve acerca de Cristo. Agora, quais são os objetivos da nossa lição? São 3 objetivos e eu quero trazê-los a você. Número 1, vamos entender o propósito da encarnação de Jesus. Para que João pudesse ver Jesus em todo o seu esplendor e glória, o apóstolo João, primeiramente, ele viu Jesus, o Filho do Homem, conviveu com Jesus, 100% homem, viu Jesus sofrendo pendurado na cruz e também viu Jesus expirando, ou seja, morrendo pendurado naquela cruz. Mas o apóstolo João também, de acordo com o seu evangelho, no capítulo de número 20, o apóstolo João também viu Jesus ressuscitado. Então, nós vamos entender como objetivo da lição de número 2, a visão do Cristo vitorioso, que Jesus é 100% homem. Vamos compreender a encarnação de Jesus. Em segundo lugar, eu quero convidar você, querido professor e aluno, a compreender a ressurreição e também a ascensão de Cristo. Veja, Jesus ressuscitou. Ele mesmo declarou sobre si mesmo, dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós sabemos e cremos de maneira muito convicta de que Jesus ressuscitou e ele está assentado à direita de Deus. E em terceiro lugar, eu quero explicar para você como se dará a segunda vinda de Cristo. Vamos lá? O Apocalipse não é apenas uma coletânea de fatos que hão de acontecer no fim da história, mas também é a revelação do Cristo vitorioso manifestado em glória. Você pode tomar como referência bíblica Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 1
e versículos de número 13 a 16. Ao descrever as palavras do Altíssimo, João narra que se virou para ver quem falava com ele. Então, ele viu o Senhor em toda a sua magnificência, com características difíceis de imaginar, talvez até mesmo de descrevê-las ou de compreendê-las, em face à nossa limitação humana. Certamente, eu e você temos a expectativa maravilhosa, profunda, sincera e verdadeira de que um dia veremos Jesus. Mas como ele é? Qual é a sua verdadeira face? Como ele está revestido de glória? E como é esse revestimento de glória? Certamente eu não sei, mas temos a esperança de que o veremos, porque não podemos ser ignorantes, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, nós o encontraremos assim como ele é, revestido de glória, revestido de poder, ele que está sempre à destra de Deus, ele que é o nosso sumo pastor e sumo sacerdote da nossa alma. Nós veremos o Cristo de Deus, Jesus glorificado, o Cristo vitorioso, revestido de poder, de magnificência e de glória. Vamos lá. Nós precisamos compreender, como objetivo primeiro desta lição, acerca da encarnação de Jesus. Eu e você precisamos ter solidificado em nosso coração e também solidificado em nossa mente o seguinte pensamento: Jesus Cristo ele é 100% homem e Jesus ele é 100% Deus. Há quem diga que Jesus ele é 50% homem e 50% Deus, porque 100% de cada natureza não caberia dentro do corpo humano. Mas nós vamos compreender que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele é o Deus encarnado. Então Jesus, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. O tópico 1 da nossa lição fala sobre o Cristo encarnado. Mas para falarmos sobre o Cristo encarnado, precisamos entender qual é o conceito de encarnação. A palavra encarnação significa o ato de ser feito carne. A vinda de seu Filho unigênito encarnado foi o método usado por Deus para manifestar o seu amor por nós. O texto áureo do Novo Testamento diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus usou um método, e o método que Deus usou para manifestar a plenitude do seu amor foi enviar Jesus através da sua encarnação. Também podemos encontrar no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo de número 14, encontramos a seguinte expressão: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja que este foi o método que Deus usou para manifestar toda a plenitude do seu amor e também manifestar a sua graça para conosco. Dando sequência, meus queridos, a encarnação de Jesus é um ato soberano do Pai, que foi anunciado pelo profeta Isaías. Nós podemos ver isso no capítulo de número 7, versículo 14 do livro do profeta Isaías, bem como no capítulo 9, versículo de número 6. Veja que o profeta Isaías ele profetizou declarando para nós que o Emanuel habitaria entre os homens e não somente habitaria, mas ele se manifestaria aos homens. Podemos ver também, por exemplo, na passagem bíblica do Evangelho, segundo escreveu João, acerca da mulher samaritana. A mulher samaritana, naquele encontro
emblemático, naquele encontro impactante e poderoso com Jesus, ela percebeu que, de fato, ela estava diante do Deus encarnado, do Filho de Deus, o Messias de Israel. Agora, dentro da perspectiva do método que Deus utilizou, que foi a encarnação, Jesus veio ao mundo, mas como? É o tópico 1.2, que fala sobre o seu nascimento virginal. Querido aluno e professor da classe de juvenis, você precisa ter a compreensão de que crer no nascimento virginal de Jesus, bem como na sua humanidade, tal como anunciado pelo profeta messiânico, é essencial para a fé cristã. Todo cristão precisa ter a convicção de que Jesus nasceu. Ele veio como homem, como ser humano para este mundo. E o seu nascimento virginal foi anunciado, foi divulgado, foi propalado pelo anjo Gabriel. E nós encontramos isso lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 27, bem como o versículo de número 35. O nascimento de Jesus, ele é resultado do agir sobrenatural do Espírito Santo, pois assim foi anunciado pelo anjo Gabriel, que diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá. E naquele momento, o Espírito Santo agiu sobrenaturalmente para todo o processo biológico de concepção de Cristo no útero de Maria. Então, dando sequência, veja que uma virgem, sim, quem era esta virgem? Maria. Esta virgem, chamada Maria, ela gestou e ela deu à luz ao nosso Salvador. E existem várias passagens bíblicas que dizem sobre isso. Nós podemos ver isso em Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, Lucas, capítulo 1, versículos 26 e Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5. Quais são os objetivos da encarnação de Jesus? Número 1. Jesus veio para consumar o plano da salvação. Número 2. Jesus veio para cumprir a promessa de Deus a Davi, assentar-se sobre o trono de Israel. Número 3. Exercer os ministérios de profeta e sacerdote, bem como o ofício real, ou seja, Jesus é o rei, e ele não é somente um rei, ele é o Rei dos Reis. Também, Jesus veio para manifestar o amor de Deus a todos os homens. E, por fim, ele veio para desfazer as obras do diabo. Nós encontramos duas passagens bíblicas que mostram-nos isto. João capítulo 10, versículo 10 e também primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Nós precisamos crer na encarnação de Jesus. E crendo na encarnação de Jesus, também creremos e teremos a total convicção do Cristo glorificado. Para Jesus ser glorificado, ele precisou vir a esta terra, ter um nascimento virginal, ser concebido, ter um nascimento virginal, e é claro, ele morreu pelos nossos pecados, porém, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo confirma a visão do Cristo glorificado, que é esta visão vista pelo apóstolo João. Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Então veja que através da ressurreição de Cristo, Cristo então foi imbuído de revestir-se de poder, de glória e majestade. Jesus mesmo disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então, quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele tem a grande visão do Cristo glorificado ou do Cristo vitorioso, ele viu Cristo imbuído de todo poder, majestade e glória. Veja que Jesus ressuscitou. E após a sua ressurreição, Jesus mesmo declarou ao apóstolo João, dizendo: fui morto, mas eis que aqui estou vivo. Apocalipse,
capítulo de número 1, versículo de número 18. Assim que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Jesus passou 40 dias aqui nesta terra, sendo visto e testemunhado por aproximadamente 500 pessoas. E ali, enquanto Jesus esteve na terra, ele esteve aqui falando a respeito do reino de Deus. E logo em seguida, após o 40º dia, ou no 40º dia, melhor dizendo, ele foi elevado aos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi para o Pai. Então, hoje, Jesus está assentado à destra de Deus, sendo ele o mediador entre Deus e os homens, sendo ele o nosso sumo pastor, sendo ele o nosso sumo sacerdote. Agora, quais são as promessas e quais são as bênçãos que nós podemos obter, receber, essas bênçãos que são advindas da ascensão de Cristo ao céu? Primeira, é a certeza da salvação, isso mesmo, e da sua presença conosco. Jesus está à destra do Pai, mas ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda promessa ou a segunda bênção advinda da ascensão é que nós podemos aguardar de maneira esperançosa e convicta a volta de Jesus. Ele virá para buscar a sua igreja. Creia nesta promessa. O tópico 3 da nossa lição vai dizer exatamente sobre a segunda vinda de Cristo. Cristo virá em toda a sua glória e esplendor. Jesus virá vitorioso, isso mesmo, ele virá vitorioso. Ele virá em absoluta majestade e poder, demonstrando que tem o domínio sobre a igreja, a humanidade e sobre a história. Agora, sobre a segunda vinda de Jesus, você precisa se atentar para 2 fatos que são muito importantes. A segunda vinda de Cristo, ela se dará em 2 etapas. A primeira etapa é o rapto secreto da igreja, que nós conhecemos como arrebatamento. A segunda etapa será quando ele virá de maneira triunfal e, de acordo com o livro do Apocalipse, todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, diz que ele virá e todo o olho o verá. Então, Jesus virá em 2 etapas. A primeira, para o arrebatar a igreja ou para o arrebatamento da igreja, o rapto secreto da igreja, e, em segundo lugar, a sua volta triunfal. Mas por que triunfal? Porque ele virá como Cristo vitorioso, assentado sobre um cavalo trono, e em sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá para triunfar sobre todo o mal. Ele virá para triunfar sobre o anticristo, o falso profeta, Satanás e todas as hordas, todos os exércitos que são contra ele, contra Cristo e contra Israel. Então Jesus virá triunfante para guerrear e demonstrar que ele é o Senhor Deus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cristo vitorioso. Pois bem, o arrebatamento da igreja é o episódio que eu e você estamos aguardando com muita ansiedade, esperança e desejo em nosso coração. E bem-aventurado aquele que ama a vinda do Senhor. Eu quero concluir esta lição dizendo para você que a visão do Cristo glorificado é muito mais do que um relato de manifestação poderosa de Jesus ao apóstolo João. Muito mais do que isso. A visão do Cristo glorificado traz para nós a mensagem de que ele está vivo e certamente voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! E a pergunta que eu faço é: você está preparado? Então, prepare-se, pois a trombeta soará e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima escola bíblica dominical no próximo domingo.